Deus imprimiu uma data em meu coração enquanto eu orava, que nos dias 20 e tal do mês corrente que nós estamos, janeiro, algo tomaria lugar no mundo. E esse algo haveria de afetar o mundo. E dentro dessa data de 20, da casa melhor dos 20, Deus me deu uma data, que é a data 27 de janeiro. E era a data que eu mais fixei no mundo espiritual, quando Deus me dava essa instrução. Quer dizer que nessa data haverá o pico, será o pico do que estará a acontecer e a afetar o mundo de forma global. E isso em 27 de janeiro. Inclusive havia algumas bandeiras de alguns países envolvidos nesse acontecimento. E os Estados Unidos era uma dessas bandeiras. A impressão que tive do Espírito é que o que tomaria lugar a partir desse mês haveria de completamente afetar o curso de como o mundo está a ir agora. E afetar a economia e afetar inclusive os nossos modos de viver. A profecia que veio da África se cumpriu. Tudo que Deus mostrou ao profeta Márcio Baiona está acontecendo e é só o começo. A Bíblia diz em Ezequiel 12, 28, portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, nenhuma das minhas palavras será mais retardada, e a palavra que eu falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Em janeiro de 2025, o profeta Márcio entregou uma poderosa profecia que veio para o Brasil e para o mundo. Deus mostrou a ele a bandeira dos Estados Unidos e uma grande recessão econômica a nível mundial, que impactaria pessoas de todas as nações. E já estamos vendo acontecer. A profecia se cumpriu. E o profeta alertou que é só o começo. Confira, mas antes, se inscreva no canal se não for inscrito, deixe o like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Amém, irmãos? Então Deus imprimiu uma data que nos dias 20 e tal do mês corrente em que nós estamos, de janeiro, algo tomaria lugar no mundo em que nós estamos, algo tomaria lugar. E esse algo haveria de afetar o mundo e de forma global. Isso em 27 de janeiro de 2025. Inclusive havia algumas bandeiras de alguns países envolvidos nesse acontecimento. E os Estados Unidos era uma dessas bandeiras. A impressão que tive do Espírito depois de ver essa profecia é que o que tomaria lugar a partir desse mês 27 haveria de completamente afetar o curso de como o mundo está a ir agora e afetar a economia e afetar inclusive os nossos modos de viver. Em oração, no domingo, já no dia 29 de dezembro, Deus abriu os meus olhos, irmã, e eu vi Jesus no céu. E Deus me fez ver Jesus no céu, e lá eu vi as mãos dele abertas nas nuvens. E ouvi uma voz dizendo, contagem regressiva. E essa contagem regressiva, a voz me disse que começou no dia 27, ou começará no dia 27 de janeiro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para ele. Se referindo essa contagem regressiva, se referindo ao quê? A vinda de Cristo. Eu ouvi a voz dizendo, começou a contagem regressiva da vida de Cristo. Dia 27 de janeiro. Profeta, mas então já não há a contagem regressiva. Eu não sei. Eu só sei do que eu ouvi. Estou a vos passar como eu ouvi. É um período de declínio econômico em 2025. Um período de quê? Declínio econômico. Um período em que a economia de um país não é bem sucedida. E as condições para os negócios são péssimas. O país a deslizar para a profundeza.
Isso não vimos em nenhum... Não. Deus nos apareceu e nos disse isso. Não é nenhum economista que tentou prever. Não. Aqui eu só posso vos dizer como vi e como ouvi. Então, quando você começar a ouvir isso nas notícias, saiba que Deus já falou contigo em janeiro. Eu vi um leão, que esse leão rugiu sobre mim. E eu dizia para esse leão: tu és digno. E de repente me vi num lugar que parecia ser deserto. E vi uma torre muito alta, amados no Senhor. Aquele dia eu vi uma torre muito alta. Aquela torre eu não conseguia ver o final. E havia nuvens à volta daquela torre. E no meu espírito eu disse: isso parece-se com a torre de Babel. As nuvens cobriam até o final do edifício. Depois vi esse edifício a se transformar em pó. Em outras palavras, aquilo começou a derribar, a cair. Aquilo virava pó. A igreja está aqui comigo. E uma voz me dizia: eu estarei a abater nações. Será um ano em que algumas das nações mais poderosas do mundo serão estremecidas. Guardem essas palavras. Serão que? Estremecidas. Tanto com catástrofes naturais, politicamente e principalmente econômica e financeira. E haverão nações que vão perder a influência e o poder que têm no mundo. Assim diz o Senhor. Essa é a segunda profecia internacional. A terceira profecia internacional também. Quando eu digo internacional, não é só para aqui, para a igreja, mas é que engloba todo mundo. A igreja está a perceber? Deus manda dizer para a igreja de Cristo que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja dele. Nada que o inimigo e os governos, estados tiverem a preparar contra a igreja surtirá efeito. O Senhor me disse melhor: eu sempre darei um escape para a minha igreja. Você não entendeu o que eu disse? Deus disse: eu sempre darei um escape para a minha igreja. E ele me disse assim: diga o meu povo que marche. Haverá ainda maior perdas e passamento físico de celebridades. E pessoas conhecidas, atenção, como ateus, ou que blasfemam o nome do Senhor. Veremos essas pessoas a saírem da terra. Por mais que queiramos ou não. Escuta, profetas não têm partido. Profetas não escolhem o que falam. Profetas falam o que ouvem. E eu vi mais um mandato do partido em poder. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos colocar em pé no nome de Jesus Cristo. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.